Senhor, amém? Aleluia. Abre a palavra de Deus em Provérbios 14. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Provérbios 14, no seu versículo 1. Amém? É só o primeiro versículo que vamos ver. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba das suas próprias mãos. Amém? Poder se sentar no nome de Jesus. Vamos ficar só nesse versículo, que temos pouco tempo, e é mais uma palavra de edificação para nós, que eu vou falar um pouco sobre a minha vida, sobre a raiz espiritual que eu tive com Deus, a experiência que eu tive com o Senhor anos atrás da minha vida, do meu antigo esposo. Que sabedoria, irmãos, meus irmãos, vem de Deus. Às vezes a gente está com tanto problema na nossa vida e a gente pede ajuda a pessoas, e as pessoas às vezes não têm como nos ajudar, porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Talvez você fale para mim, missionária, se ela já contou esse testemunho várias vezes, já sei até de cor, mas muitas pessoas que estão em casa, que vão assistir essa pregação no YouTube, no Facebook, que meu esposo vai postar logo mais, pode estar precisando dessa palavra, precisando dessa força, porque às vezes a gente pensa que o homem pode nos ajudar, mas quem pode nos socorrer é Jesus, só Ele que pode nos socorrer. O meu esposo, falecido esposo, que está com Cristo, creio eu, que ele morreu salvo, ele morreu evangélico, porque eu lutei por ele. Foi 12 anos de luta e eu não desisti, porque eu fui sábia, eu tive sabedoria de Deus através do meu pai espiritual, pastor José Luiz André, da igreja A Luz do Mundo, ali em Areia Branca, próximo a Fundel. Ele que me ensinou muitas coisas da Bíblia, porque eu era leiga, eu era do mundo, tinha fé, mas não tinha conhecimento desse Deus, não tinha conhecimento como agir. E uma vizinha minha me chamou para me poder ir até essa igreja e ele estava lá. E de todas as igrejas que eu visitava quando meu filho era bem pequenininho, eu vi uma diferença nele quando eu vejo no pastor Josias, que ele é um homem de Deus de verdade. Ele falava as palavras, não precisava estar bem na Bíblia. Eu não estou dizendo que os outros pastores não são. Eu estou falando pastor diferenciado porque você vê Deus nele assim de cara. Não precisa estar fazendo as coisas para você ver Deus dele. Só de olhar você já vê. E eu vi o jeito que ele falava, Satanás, demônio. Eu falei, de todas as igrejas que eu fui, eu vi a ousadia que ele tem para falar das coisas de Deus. Eu vi a ousadia que ele tinha de falar o que o diabo fazia na vida da pessoa e o que Deus podia fazer para que aquela situação viesse a mudar. E aquilo me interessou, me chamou a atenção. E eu passei a frequentar os cultos daquele senhorzinho, eu nem sabia o nome dele na época. Aí eu comecei a frequentar os cultos, e meu esposo bebia, meu esposo usava droga, como muitos de vocês sabem, era brigão, andava armado, e na época meu filho era pequeno, alguém podia até entrar dentro da nossa casa fazer alguma coisa com a gente, mas depois que eu consegui achar essa porta aberta, porque é tão bom quando tem alguém de Deus para poder te mostrar onde está o erro e te mostrar o caminho certo, isso é muito bom, porque tem pessoas que não gostam de aceitar, como o pastor Josias. Eu era muito assim tímida, vestindo do mato, assim que eu vim para a Assembleia, eu vou fazer 3 anos, e eu não sabia como me portar perante as pessoas assim, porque a minha igreja era totalmente diferente. E ele me ensina, até às vezes quando eu estou louvando ele, eu canto um tom errado, ele vai, filha, não é assim, é sábio. Se eu não fosse sábio, eu já estaria achando ruim com ele. Ai, fica me controlando, fica me ensinando, deixa assim mesmo, não. Quando o seu marido falar para você algo que está errando, é assim, assado, obedeça. Porque existem tantos pastores de homem de Deus que estão no púlpito pregando, e as mulheres sem sabedoria destroem o ministério dos seus esposos por não ter sabedoria, por não ter postura, por não ter aquele amor pelos irmãos dentro da igreja. Pessoas que a gente chega para fazer uma visita, o pastor atende a gente tão bem, a esposa é seca, não tem aquele amor de abraçar, de acalentar uma pessoa que chega com problema, não consegue verificar se a pessoa está bem, se a pessoa não está. Isso aí conta muito ponto. Que lá na minha igreja que eu era, pessoas iam lá, aquela moça que veio na quarta-feira, hoje ela não veio não, as pessoas às vezes iam no culto por causa de mim, por causa das outras irmãs, porque tem uma diferença, o pastor ensina como o obreiro tem que agir, o esposo ensina a sua esposa como tem que se portar, a maneira de falar, a maneira de se vestir, isso conta ponto. Ponto é o pastor, qualquer pastor aí que você vê muito aí, a gente vê no Facebook, que as mulheres andam de qualquer jeito, então aí ele já esquenta mesmo, não tem problema. Mas como o homem de Deus, mesmo, cheio da unção, a mulher faz
Até quando surgir algum assunto de discussão entre vocês entram no quarto, fecham a porta, não precisa dos vizinhos ouvir, porque tem pessoas que são crentes que não têm essa sabedoria, quer sair explanando no meio da rua, gritando com os esposos, isso é muito feio. E lá na minha igreja eu aprendi muitas coisas com o meu pastor, mas aprender a ter postura, a ser mulher de pastor, eu estou tendo agora, porque eu sou casada com um pastor. Meu falecido esposo não era pastor. E a experiência que eu tive com Deus foi essa. O meu pastor foi me ensinando dentro da palavra. Eu cheguei lá na igreja e ele foi muito duro, como o pastor Josias é. Minha filha, o que tem no seu esposo é espírito de malandrinho, é espírito brigão, quer comprar a briga dos outros. Isso aí pode dar problema para você, para seu filho dentro da sua casa. Se você quer que o teu marido liberto, faça isso e isso. Se eu fosse outra pessoa, eu diria: não, pastor, você está falando que meu esposo tem demônio, eu não vou ficar mais aqui não. Meu marido talvez teria morrido e ido para o inferno, mas eu dei ouvido à palavra de Deus, que eu aprendi com o meu pastor, que a palavra ela sara, ela cura, ela liberta, porque eu fiquei tantos anos fazendo do meu jeito, não deu certo, então vamos fazer do jeito que o homem de Deus está mandando, porque existem muitos vasos cheios da unção querendo dividir um pouquinho com a gente, e a gente às vezes por roupa, não quero aprender nada não, meu marido está me demônio, eu não quero não quero a pessoa falar nada na minha vida não, aí a pessoa vai embora, mas não, pastor serve aquele que mostra teu erro, doa teu erro, você está errada, não é assim, você não pode andar com esse tipo de roupa, você tem que dar exemplo, não, você pensa nisso assim, a gente tem que abaixar a nossa cabeça, respirar fundo e ver, ele está falando isso para o meu bem, então eu vou obedecer, e eu graças a Deus obedeci, e com 3 meses o Espírito Santo foi agindo na vida do meu esposo, eu não sabia, não entendia nada de Bíblia, eu comecei a orar e eu dizia do meu jeito: Senhor, eu quero ter um conhecimento, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, como o pastor André tem. E eu falava do meu jeito assim com o Senhor e dizia: Senhor, se o Senhor mudar a vida do meu marido, eu entrego a minha vida para o Senhor e nunca mais eu sair dos meus caminhos. E Deus ouviu. Mas para isso acontecer, você tem que deixar o que não presta. Você tem que deixar tipo de roupa, você tem que deixar de ficar de fofoca, tem que deixar as colegagens de lado, tem que deixar as coisas que desagradam a Deus. Por mais que você gosta daquilo, você tem que deixar tudo de lado para fazer tudo que Deus permite você. E eu comecei a mudar o meu jeito de ser. As meninas estavam me encarnando, e vai para a igreja? Eu falei: vou, porque a minha família é mais importante do que balada, a minha família é mais importante do que ficar no portão conversando, do que qual tipo de roupa. E eu comecei a parar com vários tipos de coisas, e depois elas viram que era sério e pararam de ficar me encarnando. E eu comecei a obedecer tudo que o pastor falava para me fazer, eu fazia. E quanto mais eu fazia, mais bêbado ele chegava em casa. E ele teve um ponto que ele chegou para mim e disse para a gente se separar: filha, vamos se separar, eu estou fazendo você passar vergonha. Eu falei: não, meu amor, não vamos separar, não, porque casamento para mim é para toda a vida. Entre trancos e barrancos nós vamos continuar nessa, porque eu te amo. Eu dizia isso para ele: eu te amo. Aí eu dava banho, eu pegava ele bêbado na rua, e muitos diziam que não tinha jeito, e eu crendo na palavra do Senhor, como o meu pastor disse para mim: a palavra de Deus sara, cura e liberta. Eu fiquei com aquilo dentro de mim: se a palavra sara, cura e liberta, eu vou continuar obedecendo a palavra. Vai ter uma hora, em nome de Jesus, que o Senhor vai tocar e vai mudar essa história. E eu creio em Deus, fui lutando, teve propósito lá na igreja desviciada, teve pessoas que levou garrafa de cerveja, uns levou cigarro, e ficou a minha fé. Eu fiz a minha cartinha ali do meu jeitinho, botei lá em cima do altar, e com 3 meses o Espírito Santo entrou na minha casa, começou a trabalhar na vida dele, ele começou a chegar um pouco mais cedo, chegava de madrugada, começou a chegar cedo, chegava bêbado, mas não a ponto de eu chegar a carregar ele, porque às vezes eu tive que carregar para não deixar ele caído na rua. Não tenho vergonha de falar, porque quando acontece algo na nossa vida, a gente tem que contar com detalhe para que Satanás seja envergonhado. E muitas pessoas diziam: você não tem vergonha de estar carregando ele bêbado? Eu falei: não tenho, porque eu estou carregando o meu marido, eu não estou carregando o marido de ninguém. Eu dizia assim. E eu carregava ele, dava o banho dele, colocava ele deitadinho lá no cantinho, eu falava: Senhor, chegou bêbado, chegou sujo, mas está vivo. Eu dizia assim: então tem como o Senhor consertar. Não está morto, está vivo, então tem como, tem jeito. Ele ainda tem jeito. Eu queria pau na segunda, não morre tudo, porque o Senhor foi carpinteiro. O Senhor vai dar jeito. E eu era orando do meu jeito, clamando do meu jeito, jejuando do meu jeito, porque eu não entendia, mas o Senhor sabia que tudo eu estava fazendo. Eu estava jejuando do meu jeito, talvez não estaria nem certo. Mas Jesus sabia que eu estava fazendo tudo com amor. Quando você faz com amor, quando você faz com fé, eu sempre falo para o pastor Josias, eu tenho um respeito tremendo pelo Espírito Santo. Eu tenho medo de errar.
Deus, porque Ele é tremendo, Ele faz. Você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, não desista. Não importa se teu marido é cachaceiro, se teu marido é drogado, fica caindo na rua. Pega ele sim, leva para casa, cuida, porque é seu marido. Não é marido de ninguém, não tenha vergonha. Se as pessoas falarem mal, não liga. Se for um filho, continue orando, buscando, crendo nesse Deus, porque Ele faz. Ele fez na minha vida. Tem 12 anos atrás, eu lutei, eu venci. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo, porque o Senhor, Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele é Deus, Ele é fiel. E graças a Deus, ele parou com a bebida, parou com tudo. Quando ele falou para minha filha, eu não vou beber mais, eu quero ir para a igreja com você. Eu nem acreditei no dia, mas eu sabia que Deus estava trabalhando. Ele começou a mudar o jeito dele ser, largou os palavrões de lado. E ele xingava muito, 10 palavras que ele falava, 5 era palavrão e a outra era normal. Gostava de briga, gostava de beber, de confusão, comprava a briga dos outros. E para a honra e glória do Senhor, Jesus foi mudando, trabalhando na vida dele. E meu filho feliz da vida, mãe, meu pai parou de beber, meu pai parou de beber. Eu falei, meu filho, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas é tudo no tempo do Senhor. Eu tive que passar por tudo isso para hoje estar aqui falando para você, minha irmã, não desista. Continua firme nos pés do Senhor, porque na hora certa Ele vai agir na sua vida, porque é no tempo dele, não é no nosso tempo. E tudo que eu passei, hoje eu tenho raiz espiritual, hoje eu posso fazer palestras se eu preciso, porque eu tenho raiz espiritual para dizer o que eu passei, o que eu sou hoje, o que eu fui. Hoje eu sou uma mulher madura, tenho 50 anos de idade, eu sou uma mulher madura, posso chegar para uma pessoa que está com problema familiar com o seu esposo ou com a sua esposa, chegar a dar conselho, falar como eu fiz. Se a pessoa quiser fazer também, eu explico, faz assim, faz assado, porque Deus mudou a minha vida. E eu sei de tudo na minha mente, o que eu fiz, na minha cabeça, sabe? Eu guardo tudo aqui no meu coração, para quando alguém precisar desse vaso aqui, esse vaso está cheio, para poder passar um pouquinho da unção, um pouquinho do ensinamento que eu tive através do meu pai espiritual na palavra. Porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E eu disse para ele que Ele queria separar, eu falei, não, casamento para mim é para toda a vida. E eu continuei com meu esposo, e Deus trabalhou na vida dele. Lá perto da minha casa tinha um bar, que caía muito naquele bar, o pessoal ia. E quando a gente fomos para a igreja pela primeira vez, eu passei de braço dado com ele, e eu dizia no meu coração, assim, no meu pensamento, Satanás, você via ele tantas vezes cair nesse bar. E para a honra e glória do Senhor, hoje estamos indo para a igreja. E quando a gente chegou naquela igreja, porque as meninas soube do que eu estava passando, e eu ia sempre sorrindo, as meninas, nossa, Yara, você tem uma força. Eu falei, essa força vem do Senhor através daquele velhinho lá, porque quando a pessoa é cheia de unção, você quer ficar perto daquela pessoa o tempo todo, porque aquela pessoa só te manda coisas boas. Ficar perto de pessoa negativa, na lágrima, você largar esse trate. Não tem jeito, muitos falam isso, até parente dele diz isso para mim. Ai, não sei como é que você aguenta. Eu falei, aguento sim, é meu marido, eu não vou deixar ele. Vou lutar até o fim, porque eu creio no Senhor. E agora eu tenho uma pessoa de Deus para me ajudar, para me dar força. Agora que eu não vou desistir mesmo. E quando ele foi liberto, os irmãos dele ficaram de boca aberta, não acreditaram na mudança do tipo de roupa, o cabelo mudou tudo, tirou aquele cordão que parecia um cigano, gostava daquele cordão de prata, tirou aquilo tudo. E Deus foi mudando também meu coração. Deus foi trabalhando também na minha vida, porque eu gostava muito de capoeira, dessas coisas. E Deus foi limpando ele, foi limpando a mim também, porque não tinha como Deus mudar ele, porque ele tinha que começar de mim. Porque eu tinha que ter mais sabedoria para poder lidar, se porventura ele desse uma recaída, eu teria que estar pronta para poder estar ali do lado dele. Eu vou ficar falando, você não disse que ele é beber, mas está bebendo de novo? Aí não, a gente tem que ter sabedoria até para falar sobre essas coisas, porque nós somos sujeitos a tudo. Eu estou aqui agora, não sei amanhã se eu vou estar. Você está aqui agora também, você não sabe se amanhã você vai estar. Então temos que estar orando um pelos outros, não julgando. Temos que estar firme na rocha, estamos sujeitos a fazer várias coisas que a gente nem imagina que um dia podemos fazer. Mas temos que estar em oração sempre constante, pedindo ao Senhor que nos livra de todo mal. O pastor José sempre ora lá em casa, ele ora pedindo a Deus para livrar ele de tanta coisa, que se for uma pessoa do mundo que passar, vai pensar até que ele tem pecado, mas não. A gente tem que orar antes da gente cair. A gente não vai esperar a gente cair para orar. A gente tem que estar orando nele constantemente, orando pela nossa casa, levantando na madrugada, que eu oro muito na madrugada, eu peço muito pela minha vida, pela vida do pastor Josias, e como eu fazia também com o meu falecido esposo. E quando passou por um tempo, ele adquiriu uma dor no estômago muito forte, depois que ele já estava convertido e tudo, e eu chamava ele para ir ao médico, ele não queria ir.
E quando ele foi, ele já estava bem ruimzinho, estava com um câncer no estômago, era um só. Aí depois, para fazer esse exame, aí de um virou 5, aí ficou no esôfago, em várias partes do corpo, ele veio a falecer. E eu fiquei muito triste, eu fiquei depressiva, porque a gente era um casal muito lindo, eu conheci ele bem nova, e a gente foi um baque muito grande para mim. Mas graças a Deus que eu já era evangélica, eu me converti primeiro do que ele e do que meu filho. Então eu me segurei muito com Deus, porque se não fosse Deus eu não sei o que seria de mim, porque eu fiquei muito mesmo, muito. E meu filho depois casou, foi morar em Docoto, eu fiquei só, né, que eu não queria ficar junto com eles. E comecei a ver no Facebook, assim, resumindo, agora está passando por causa da Santa Ceia. Eu encontrei um homem de Deus, como a minha cunhada sempre fala, a minha concunhada, Yara, isso é honra. É honra que Deus fez na sua vida por tudo que você passou com o meu cunhado, porque ela é casada com o irmão do meu falecido esposo. E Deus me honrou, graças a Deus que eu encontrei o pastor Osiris, ele também me encontrou. Eu não vou falar que Deus que me deu ele, porque Deus não dá homem para ninguém, nem mulher para ninguém. A gente se achamos, se entendemos, estamos aí com a glória do Senhor. Hoje eu estou mais firme na rocha do que nunca, estou aprendendo muito com ele, porque ele me ensina muita coisa. Ele, a cada dia que eu vejo ele pregando, eu fico mais crente, mais firme na rocha. E eu sempre falo que meu foco é nunca envergonhar a Deus e nem a ele, porque ele não é homem para ser envergonhado por mulher nenhuma. Ele é um homem para ter honra da esposa sempre, dos filhos, e eu amo muito ele, agradeço muito a Deus por ele ser o meu esposo, por ele ter me escolhido como esposa dele. Às vezes eu sou meio a minha rainhetinhazinha, mas faz parte. A gente se ama muito, se respeita muito, eu agradeço muito a Deus por ele ter me escolhido como sua esposa, e eu peço a Deus que a gente sempre possa estar junto fazendo a obra do Senhor, juntamente com vocês, nossos irmãos. E é muito bom estar aqui nessa noite contando um pouco da minha história, contando um pouco do que eu passei. E como eu disse para o meu falecido esposo, que casamento é para toda a vida, é para toda a vida, tá, amor? Para toda a vida. Se um dia eu não for para agora, aí tudo bem. Mas se eu for primeiro, você está livre de mim. Mas por enquanto é para toda a vida. Tem muitas pessoas que gostam de divórcio. Comigo isso aí não combina, não. Fui casadinha, bonitinha, 26 anos. Meu esposo faleceu, casei de novo, é para toda a vida. A gente velhinho, banguela, vamos ficar até Deus permitir. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Você que está em casa, não desista do seu esposo, não desista da tua esposa, do seu filho. O teu lar foi Jesus que reconstruiu. Fica firme na rocha e nunca abandone a cruz. E assim eu agradeço a minha rica e grandiosa oportunidade nessa